Bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu Ele e a Torá. Nesse vídeo vamos falar sobre Pecado. Exatamente. Eu não vou falar sobre a paraxá da semana, mas a paraxá da semana é Islar. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser ver. Eu fiz essa paraxá o ano passado, então quem tiver interesse. Mas eu vou fazer uma sequência de vídeos de outros temas que eu acho bem pertinente. E esse aqui eu vou falar sobre o pecado. O que é o pecado? Na minha humilde opinião, estamos próximo do fim. Com isso, as coisas têm se tornado banal. Nada é pecado, o importante é o coração. Usam até versículos do fora de contexto, como por exemplo, sua graça me basta, para justificar o pecado. Nada é errado se te faz feliz. Todos nós pecamos, então tá tudo certo. Por isso, para você, meu filho, aprender mais, resolvi falar sobre esse tema. O que a Bíblia nos fala o que é pecado. A primeira epístola de João nos diz claramente o que é pecado. Então, não há dúvidas. E eu vou falar sobre esse tema porque, como disse, da forma que está o tempo hoje, os tempos hoje, é necessário enfatizar isso. Então vamos lá, em 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, está muito simples aqui nesse versículo o que é o pecado. Depois da vinheta, eu vou falar mais sobre esse tema. Na na nai, na nai, na 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 nai. Nai nai na 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 nai. Nai nai na nai. Então, a palavra original grega para pecado é amartia. E essa palavra significa errar o alvo, errar, estar errado, desviar-se do caminho de retidão, fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. Aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento ou em ação. Coletivamente, o conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou várias. Ou seja, para sabermos o que é certo ou errado, primeiramente devemos conhecer a lei de Deus, a Torá. É por isso que toda semana estudamos ela. Como saber o que é certo ou errado se não tivermos um parâmetro? É a lei que nos fala o que o Eterno quer de nós, como que Ele quer que nós vivemos aqui na Terra. E sem ela, nós não sabemos. Em João 8:32, 36, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém? Como dizer tu se seres livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, o escravo, ele não fica sempre na casa. Que casa? Casa do Eterno. Mas o Filho sim. E o Filho quer nos libertar para nos fazer filhos também do Eterno. E dessa forma seremos livres. Às vezes acontece de pecarmos, pois somos humanos, e nesse momento é onde entra a graça, a morte de Yeshua, que não foi de graça, e pelo seu sangue derramado podemos pedir perdão. E assim era também na época da lei, né? Na época, só que não tinha Yeshua, eles matavam o cordeiro quando pecavam. Então a lei sempre existiu e sempre teve esse parâmetro, mas no caso dos hebreus eles tinham que matar um animal e todo ano fazer a mesma coisa, né? Como diz os hebreus. Mas agora não, agora nós fomos justificados e basta que nós peçamos perdão. Agora, uma coisa é cairmos, outra vez é viver no pecado, como se não fosse pecado. Em 1 João 3, 8, 10 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. E a gente falou sobre aquele vídeo sobre o coração. Olha que interessante. Salmo de 119:11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra original palavras é inirá, que quer dizer a palavra de Deus, a Torá. Então, precisamos guardar a Torá no coração para não pecar contra o Eterno.
E eu vou fazer sempre, né, esses vídeos. Vou falar sobre os mandamentos, sobre santificação. Olha nós aqui felizes da vida, porque nós estamos em Yeshua, nós conhecemos a lei. O que você tem para falar sobre hoje? Eu sei para falar sobre hoje aprendi um pouquinho sobre o pecado. E não vai cometer, né? Vai guardar Não. a palavra no seu coração? Exato. Vai aprender a Torá, né? Para poder saber o que é certo e o que é errado. Sim. E é isso, gente. Quem gostou, curte, compartilha. Se inscreve, Um final de Shabbat Shalom, que já vai ter sido o final, né? E um Shavuot Tov, que é uma boa semana para vocês. E clica no sininho para receber todas as notificações. Exatamente. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau.